Hoje nós vamos ter uma convidada muito especial aqui com a gente. Uma pessoa que tem feito um caminho lindo, que tem transformado sonhos em objetivos completamente realizáveis e já está realizando, já está aqui, Fabiane, sua linda. Vamos lá, vou já chamar você, viu? É só aceitar aí. E eu tenho certeza que Fabi tem muito para compartilhar, muito para transformar seus sonhos em objetivos completamente realizáveis. Estou vendo uma janela, e agora estou vendo uma princesa. Ai, que bom estar aqui com você, Fabi. Aqui em qualquer lugar, eu estar com você. Que bom, Obrigada. graças a Deus. Eu que agradeço o convite. E é maravilhoso poder dividir um pouco dessa realidade que a gente tem vivido, né? Nós começamos hoje, Fabi, nosso mapa da realização. E várias pessoas já começaram a assistir as aulas, já estão mandando feedback, está muito legal. E o nosso objetivo é realmente ajudar as pessoas a transformarem sonhos em objetivos completamente realizáveis. E eu sei que isso aconteceu com você, né? Então, antes da gente começar oficialmente, eu vou pedir que você conte um pouco da sua história. Como foi que você chegou nesse universo do autoconhecimento, da transformação pessoal? O que aconteceu aí que te trouxe para esse mundo? Tá. Primeiramente, boa tarde a todo mundo. A Lilian tá aí, eu vi que ela entrou, convidei ela agorinha. Seja bem-vinda, Lilian. Então, em 2017, eu dei o meu primeiro despertar, assim, para a vida, sabe? Eu estava vivendo uma vida, assim, de dormir o dia inteiro, eu ia para o trabalho e voltava, era assim, sabe? Eu não queria mais nem me levantar da cama. A vida inteira, assim, desde 2003 eu trabalho na área da saúde, trabalhava na área da saúde. Eu me formei como enfermeira, e eu trabalhei desde 2003 como enfermeira. E aí, depois desse meu primeiro despertar, eu percebi que era um caminho muito bonito a se trilhar. Eu passei a me conhecer de uma forma, me olhar de uma forma diferente. E aí, daí eu não parei mais. E aí, em 2018, eu fiquei grávida, fui abençoada, né? Me tornei mãe. E aí foi uma decisão que eu tomei mesmo. Eu queria ficar em casa, eu queria, assim, ter uma flexibilidade, sabe? De trabalho. Porque ficar em hospital, plantão, final de semana trabalhando, eu sabia que eu não queria viver assim pro resto da vida, porque eu queria acompanhar meu filho crescer. E ter uma vida em família também, porque eu vivia mais trabalhando, quando eu não estava trabalhando, eu estava dormindo. Eu trabalhava à noite, então eu dormia o dia todo. E aí, em 2020... Enfermeira de formação, né, Fabi? Isso, sou enfermeira de formação. Sim. E aí você... Fiz pós-graduação, gostava até de trabalhar, eu tinha que lidar com muita gente no hospital. Então, quando eu fiz o meu primeiro despertar, eu percebi que, além de me ajudar mentalmente, assim, eu poderia também melhorar a minha relação no trabalho. Sim. Né, com as técnicas, com o aprendizado que eu adquiri nos cursos, né? E aí, em 2020, eu entrei no curso de PNL, fiz PNL, e aí, de lá para cá, eu não quis mais parar de estudar, só quis me aprofundar cada vez mais. Que lindo! Foi aí que eu entrei, que eu comecei. Tivemos a honra de cruzar nossas jornadas, né? Em 2021, exatamente. Você chegou aqui na minha vida como um presente e a gente tem compartilhado muitas coisas legais. Como foi, Fabi? Nunca te fiz essa pergunta, nem fora daqui. Oi, Simone, Jenny, Andréa, suas lindas. Pode perguntar tudo, hein? No Jogo da Verdade hoje com a Fabiane. Fabi, como foi que você me conheceu? Eu te conheci através de um outro anjo. A Larissa. Larissa Fernandes, ela me apresentou, olha, tem uma pessoa maravilhosa, que é muito humana, que é muito didática, que tem um coração maior que esse mundo.
E eu estava vivendo um momento, assim, que eu precisava mesmo de ajuda, assim, sabe? Porque eu estava começando, eu tinha algumas ferramentas, só que eu não sabia como aplicar no meu dia a dia. Eu fazia, eu ficava só na tentativa, sabe? Eu achava, eu pegava aquilo, eu aprendia e não conseguia incorporar, sabe, no meu dia a dia. E hoje, depois que eu te conheci o Despertando, parece que ficou simples, sabe? Que é muito simples da forma que você explica pra gente. Mas você sabe Parece que que é natural. a maior parte das pessoas passa por isso, né? É como se existisse um muro entre o saber e o fazer. Não só nas habilidades profissionais, mas assim, eu tenho muitas pessoas assim, quando eu converso, eu falo assim, se eu pagasse para você R$ 5.000 para você me dar essa resposta que você precisa, se eu devolvesse a pergunta e eu tivesse aqui um cheque de R$ 5.000, o que você diria para eu fazer? E a pessoa fala. Então, a pessoa sabe o que fazer, muitas vezes, só que não faz. E eu vejo que uma das coisas que a gente precisa quebrar é esse muro entre o saber, né, para que os sonhos realmente se tornem objetivos realizáveis. Você precisa entrar em ação e fazer o que precisa ser feito. E outras coisas a gente precisa aprender de uma forma que se encaixe, né, dentro da gente. Oi, Simone! As duas Simones estão aqui hoje. A gente precisa encaixar aquilo dentro de nós. E, às vezes, a forma como nós aprendemos alguma coisa não encaixou. E isso acontece também, né? E que bom, né? Que bom. Então, antes do Despertando Potencialidades, a questão era que você tinha habilidades, mas não conseguia tornar concretas. É isso? Isso. Eu não sabia como fazer ficar concreto mesmo na minha vida, sabe? Eu sabia, mas sabe aqueles sei que nada sei? Eu sabia, mas não era simples fazer. Parecia que não era muito simples, sabe? Entendo. Fabi, me conta assim, qual era a sensação? Como você se sentia diante disso? Você queria mudar de carreira, você sabia muita coisa, mas você não conseguia colocar em prática. Qual era o sentimento que isso gerava em você? Eu ficava frustrada, assim, eu achava até que não era para mim, sabe? Eu acho que isso não é para mim, não dá, é muita coisa para memorizar, eu achava que tinha que memorizar, né? E aí eu ficava tentando memorizar aquilo e eu não conseguia memorizar. E aí eu falei assim, eu vou aplicar com meu filho, vou fazer aqui. Aí eu consegui aplicar algumas coisas muito simples, assim, no dia a dia, só que as técnicas maiores, assim, eu não vou conseguir memorizar, eu acho que eu vou voltar a fazer o que eu fazia, que eu já estou sabendo mesmo, para que eu vou me envolver com isso? Eu pensava assim que não era para mim. Interessante você dizer, vou aplicar com seu filho. Isso, seu filho com que idade? Só conta isso aí. Ele, 3 aninhos, agora ele tá com vai fazer 2 aninhos. E assim, foi super. É que o que você aprende no Despertando Potencialidades, né, na própria PNL, como é para a vida, você consegue aplicar numa criança de 2 anos e numa pessoa de 80. Você consegue aplicar. Criança de. Olha aí, você aplicou no seu filho que tinha 2 aninhos. Né? Eu acho que ainda com a criança é muito incrível. Em criança é incrível, realmente. E em você, né? Porque você, como mãe, mudou. Então, isso já facilitou tudo, né? Uhum. O que fez, Fabi, você dar esse voto de confiança para o Despertando Potencialidades? O que fez você dizer, talvez aqui tenha alguma coisa boa para mim? Bom, eu fui acompanhando seu conteúdo e fui vendo que a forma simples que você falava foi me cativando, sabe? Eu fui vendo que era possível, que dessa forma eu conseguiria aprender. Eu acho que foi uma energia, assim, sabe, boa. E aí eu fui percebendo que era possível.
falei, pronto, eu vou aqui que eu quero ficar e aprender, me desenvolver. E tanto é que eu estou no Despertando, não quero sair, quero ficar ali mesmo, me desenvolvendo, crescendo. Quem puder entrar, que entre, porque é um lugar de crescimento mesmo, sabe? Como os guardiões sempre falam, né? A gente não larga a mão de ninguém, né? Não é assim? Exatamente. E isso foi uma decisão, né, importante que a gente precisou tomar. Como vai ser isso? A pessoa faz o curso e acaba, e o que acontece depois? E uma das coisas que eu percebo que acaba atrapalhando o processo de mudança, de desenvolvimento, de potencialização das pessoas, é que muitas pessoas conhecem, se encantam quando encontram uma dinâmica, uma técnica, um método para se transformar, mas se não tiver consistência ao longo do tempo, a tendência física é voltar para onde você estava. E eu até vejo que bons programas, às vezes, não funcionam a longo prazo, porque as pessoas se sentem sem suporte ao longo do tempo. Né? Existe uma coisa que a gente repete muito dentro do Despertando e nos conteúdos, que é assim, você toma uma decisão, isso é muito importante, mas mais importante do que a tomada de decisão é o que você vai fazer para se manter conectado ao longo do tempo com aquilo que você decidiu. Porque mais de 85% das pessoas desistem no meio do caminho. Você chegou perto de desistir no meio do caminho e dizer, não é para mim, não consigo. E aí foi quando, olhando, né, conhecendo as pessoas e enxergando a dificuldade delas, nós tomamos essa decisão de que todos os alunos do Despertando Potencialidades podem voltar. Podem refazer o curso, podem reassistir as aulas ao vivo, podem participar das próximas turmas. E isso tem criado um movimento muito legal, porque, primeiro assim, estou falando por mim, eu fico muito feliz em ter a certeza de que o aluno só não aprende se ele não quiser, mas ele tem toda a possibilidade de aprender, de refazer, de rever. Isso para mim importa muito. E a gente acaba criando uma outra coisa que eu não sei o que é mais bonito, se é saber que o aluno com certeza vai aprender, ou se são esses vínculos de amor, de amizade, de parceria, que a gente acaba criando, porque um aluno faz numa turma, ele volta na outra, não tem como, a gente acaba ficando muito próximo e criando intimidade, um sabendo da vida do outro e fazendo projetos juntos, né? Nós temos vários alunos que não estavam conseguindo transformar seus sonhos em realidade, e aí se juntaram e fizeram parcerias dentro do Despertando Potencialidades, e hoje estão realizando muito. Dentro do próprio programa. Então, nossa, isso daí é plantar semente, na minha percepção, né? É o que torna tudo muito palpável. Nós sabemos que não existe uma fórmula mágica para as coisas, né? E que o processo de aprendizado, ele muitas vezes passa por superações. O que era dificílimo para você no início, agora você acha que é simples. Né? Você falou, não, agora eu vejo, é simples. O que era difícil para a Fabi? O que era difícil no início, quando você começou? Qual foi o desafio, assim? O meu maior desafio mesmo foi acreditar em mim que era possível, porque eu já estava há quase 20 anos na minha área. Né? Então, para mim, já era fácil fazer aquilo que eu fazia. Essa carinha de 20, só que eu não... Como? Essa carinha de 20 anos, você estava quase 20 trabalhando. Eu entendi. Então, assim, foi esse o desafio, sabe? Acreditar que era possível para mim e que eu ia poder largar a minha profissão e ia conseguir me dar bem nessa, sabe? Que eu ia ficar feliz. Porque eu tava no meu trabalho, só que eu já estava assim, eu não estava tão feliz mais, sabe? Porque eu estava com a cabeça lá preocupada em casa, porque eu queria estar em casa cuidando do meu filho. Então, o maior desafio foi esse, assim, de tomar essa decisão, não, é isso que eu quero, sabe? Sim. E vencer o medo disso tudo, né? Porque o novo gera esse medo.
Ah, então não foi uma dificuldade em relação ao conteúdo. O conteúdo foi tranquilo, né? O conteúdo foi tranquilo. A explicação era mais uma coisa interna, né? Sim, era mais uma coisa interna. Para você, assim, olhar, saber que você sabe, porque eu imagino que com tudo que você já traz de bagagem, de conhecimento, você sabia que sabia fazer, mas ao mesmo tempo existia um medo. Medo de quê? Olha, o meu principal medo era assim, de ir para frente, sabe? De atender, de mostrar que eu sabia, de me expor, sabe? Eu tinha todos esses medos de estar cara a cara ali, às vezes, com o cliente, de não saber o que fazer na hora, sabe? E as coisas vão fluindo, sabe? De acordo com a demanda do cliente, as coisas vão fluindo. É um bate-papo, aí você vai e conversa com o cliente, vai vendo a necessidade dele e acompanha. Só que existia essa barreira aí, sabe, em mim. Eu achava, como eu não tinha olhado para dentro de mim daquela forma que tinha que ser mesmo, então eu achava que eu era incapaz. Hoje não, hoje eu percebo que eu tenho essa capacidade, eu aprendi a ancorar sentimentos bons, né? Como você fala, eu tô cheia de botões. Hoje em dia eu tô cheia de botões, porque eu ancorava, só que eu não mudava o pensamento. E aí vinha o pensamento, eu acabava não mudando, e aquele pensamento ruim ficava ali na minha cabeça, e vinha a emoção negativa e o meu comportamento, medo, ficava me bloqueando. Hoje em dia, como eu aprendi a mudar o meu pensamento, eu consigo avançar de uma forma mais fluida. Eu aprendi na ancoragem, né? Várias outras ferramentas que eu posso mudar a qualquer momento. E que a gente faz isso o tempo todo mesmo, que é um controle, assim, não é um controle, mas é uma forma de você mudar, você ter a decisão, sabe? De ser o ator mesmo do seu filme, sabe? Eu deixei de ser. Né? Porque antes eu até falava assim com meu marido, né? Meu marido é meu psicólogo. O Leonardo, eu falo que ele é meu psicólogo. Eu falava, amor, parece que eu tô numa plateia, eu fico aqui na plateia aplaudindo só. E aí, mas depois que eu percebi que eu era a atriz principal do meu filme, da minha vida, eu comecei a ir para frente, sabe? Que lindo. E aí, só para a gente esclarecer aqui para quem está assistindo a gente, né? O que é isso? Âncora, botão. Âncora, botão. Eu vou explicar um pouquinho para vocês entenderem o que é essa mágica, essa coisa incrível que o Fabi está falando e que realmente faz toda a diferença na vida. Nós funcionamos todos por neuroassociações, que automatizam aquilo que a gente faz. Traduzindo, você vê uma foto de um momento feliz e você sente aquela emoção de felicidade. Você olha uma cena que você discorda e você acessa aquele sentimento de revolta, de, sei lá, de indignação. As nossas emoções, os nossos sentimentos, eles respondem a estímulos. E aí, esses estímulos vêm, acessam vários circuitos neurais e trazem o que nós chamamos de uma neuroassociação, geram uma resposta. E essa resposta, muitas vezes, é uma resposta emocional. Uma das coisas que nós ensinamos dentro do Despertando Potencialidades é você produzir esses gatilhos, porque você quer de forma inteligente, intencional. Então, de repente, digamos que você vai precisar ir para uma reunião importante e você fica nervoso ou nervosa, ansioso, ansiosa, aí acaba esquecendo aquilo que você tinha que falar e isso atrapalha tudo. Porque você, na hora, tinha tudo planejado, mas na hora de falar, você gaguejou e isso só foi piorando, piorando e você acabou perdendo aquela oportunidade. Quando você aprende as âncoras, é um método que você vai escolher como eu quero me sentir diante de uma reunião importante. Digamos que você escolha, eu quero estar tranquila e confiante. Você vai aprender a gerar essa sensação em você, gerar esse estado emocional que a gente chama.
Então, você vai ancorar. Aí existe uma técnica para isso que a gente ensina dentro do Despertando Potencialidades. Como se você instalasse um botão em você, que quando você apertar aquele botão, seu corpo vai saber exatamente como você quer se sentir e ele vai para esse estado automaticamente. Quando a Fabi fala, agora eu estou cheia de botões, é porque você pode ter várias âncoras. Então, por exemplo, você quer dormir e você não está conseguindo dormir. Você pode ancorar um estado de tranquilidade, de paz, de serenidade para conseguir adormecer. De mente vazia. Você vai fazer uma live. E quando eu vou fazer uma live, eu quero estar no estado de abertura e diversão. Para mim, fazer as lives é uma delícia. Então, eu não estou preocupada com o que vai acontecer, eu estou aberta. O que você falar, eu vou trazer o que eu tiver, e é isso, né? Mas aí eu entro nesse estado. E é curioso, né, Fabi? Porque à medida que a gente vai aprendendo, isso é tão poderoso que você começa a fazer isso e vira o seu novo piloto automático. Entrar no estado que você quer, você desativa aqueles estados que você não gostaria de ter. Falando sobre, você simplesmente entra no estado e faz. Né? Eu tenho filhos. E aí... Conversar com os meus filhos, uma conversa difícil, às vezes tem, né? Conversas mais, assim, corretivas e para orientar alguma coisa. Eu quero entrar em um estado de amorosidade firme. E aí eu converso num estado de amorosidade firme. Se é um momento de brincadeira, né? Ontem eu tive um dia maravilhoso, a gente foi para um lugar aqui muito especial, uma lagoa linda, e naquele momento eu queria só estar lá, presença. E aí eu sei entrar nesse estado e realmente me desconectar do que está fora e só estar lá. Aí você vai começando, nossa, a vida fica muito mais interessante, né? Porque você vira o diretor do seu filme, da sua peça. É isso, Fabi? Isso, exatamente. É assim, porque antes, na verdade, eu pensava assim, que a ancoragem é só naquele momento que eu quero... eu pensava assim que era uma coisa muito específica. Mas depois eu percebi que não, que eu posso fazer isso a qualquer momento. No momento que eu quiser, eu posso fazer isso de propósito. Quando você começa a falar de propósito, não, é porque eu quero fazer, sabe? Nesse momento eu quero ficar aqui, eu quero me concentrar. Intencionalmente, né? Isso. E aí eu faço isso o tempo todo, quando eu quero, às vezes eu tô precisando ficar, por exemplo, ali, de manhã eu fico com meu filho, à tarde eu levo ele pra escola. Aí ele quer brincar, só que eu tenho outras coisas para fazer. Aí eu falo, filho, então tá bom, vamos brincar. Aí eu fico ali, agora eu tô brincando com o meu filho. Agora eu tô brincando com ele. Porque senão minha cabeça vem aqui, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer outras coisas. Não, agora é momento de brincar. Ficamos ali brincando o tempo todo. Então eu tô fazendo, o meu propósito é aquele. E aí, depois que eu acabo, filho, agora a mamãe precisa ir lá fazer comida. Aí tudo bem. Aí a gente vai, aí eu vou lá e faço a comida. Então, aí depois eu já tô me ocupando com outra coisa, lógico, eu tô pensando nele ali, mas naquele momento, né? Mas eu tirei aquele momento para brincar com ele. Então isso ficou mais leve para mim, sabe? Ficou leve. Porque antes eu ficava preocupada com um monte de outras coisas. Né? Você passa a desfrutar da vida. Eu faço a comida com prazer, eu brinco com meu filho com prazer, eu estudo com prazer, querendo estar fantástico. E Fabi, vou fazer uma pergunta aqui, eu tenho duas ainda importantes. Uma é, você, como terapeuta sistêmica, trouxe muito sobre esse sonho de atender, né? Que você tinha o sonho de atender, de realmente utilizar todo o conhecimento que você acumulou dentro das terapias para despertar as pessoas também. E esse foi um sonho que se transformou em um objetivo completamente realizável, né? Que outro? Porque além de terapeuta, você é esposa, você é filha, você é mãe, você se cuida, né? Eu vejo aí suas postagens nadando, malhando, agora remando, né? E quais foram os outros sonhos da sua vida que se transformaram em objetivos realmente realizáveis, que você consegue vivenciar hoje? Contando do dia que você começou despertando potencialidades para cá, quando a gente se encontrou para cá. Olha, eu tô sentindo a minha vida muito mais leve, sabe?
além de estar atendendo, que era o meu desejo principal, assim, sabe, de ter mudado mesmo de carreira, esse era o meu objetivo, eu já consigo, né, já estou numa nova carreira. Hoje em dia as pessoas já falam assim comigo, Fabiana, você que é a consteladora? E assim, então eu já estou sendo reconhecida assim por esse título, sabe? Então para mim foi um avanço muito grande. Então esse foi um dos principais objetivos. A minha vida ficou mais leve dentro de casa. Parece que eu estou conseguindo realizar as minhas metas, sabe? Porque antes ficava muito na cabeça, hoje eu já consigo botá-las no papel e seguir exatamente aquele roteiro. Sim. Então, assim, não tem mais tanto bate-cabeça, sabe? E é bom você ter essa vida leve, com a família, com o filho, com o marido, com a mãe, com o pai, com a sogra. Sogra é muito bom. De forma específica, assim, o que melhorou, por exemplo, na sua vida familiar? Eu estou falando isso só para explicar essa pergunta. Por quê? Algumas pessoas querem despertar seus potenciais e querem realizar sonhos profissionais, como você. Uhum. As pessoas querem realizar sonhos pessoais mesmo. Por isso que o mapa, né, por sinal, começa hoje. Quem ainda não se inscreveu no mapa da realização pessoal e profissional, aproveita que a inscrição está gratuita. Quando acabar aqui, você vai lá na bio do Instagram e já clica lá na letrinha azul, se inscreve. A primeira aula foi liberada hoje. E a gente chamou mapa da realização pessoal e profissional porque a gente sabe que nem todo mundo está buscando uma realização profissional. Às vezes a pessoa está realizada profissionalmente, mas em casa está um caos. Ou está realizada pessoalmente, mas a vida profissional não está funcionando. Ou então não está realizada em lugar nenhum. Então, do ponto de vista pessoal, familiar, o que foi que mudou depois do Despertando Potencialidades, depois que a gente se conheceu, para você? Tá. Olha só, quando eu fui fazer minha roda da vida, tinha um desequilíbrio muito grande, assim, sabe? A roda da vida, eu fui olhar minha vida profissional, pessoal, espiritual, a saúde, né, com meus familiares, então não estava rodando, não estava girando. E aí eu percebi que eu precisava fazer uma reconexão, assim, sabe, com o meu passado. Sim. Então eu passei a olhar o meu passado, né, eu estava afastada do meu pai há 30 anos, eu fiz essa reconciliação com meu pai, eu precisei voltar lá atrás, sabe? Às vezes olhar para o seu passado pode te dar dor, um desconforto, só que você não consegue ir para frente sem olhar para aquela história, sabe? Você olha para aquela história, percebe, olha o quanto que ela ajudou, sabe? Eu vou falar por mim, assim, fui olhar para minha criança interior, para minha criança lá atrás, com 9, 10, 11, até criancinha mesmo. Então, fui olhar para ela precisava ser olhada, e eu não olhava para ela com amor. Então, passei a olhar para ela com amor, com carinho, trazer ela para junto de mim. E aí eu fiz uma reconciliação com meu pai. E eu acho que também isso tudo pode ter mudado, assim, foi o que mudou, assim mesmo, porque o nosso sistema não permite, né, exclusão. Então, eu achei que isso foi um ponto muito importante, sabe, da minha vida. Porque, como o sistema da gente não aceita a exclusão, eu estava excluindo, inconscientemente excluindo. E aí eu não conseguia fazer o meu mapa, minha roda girar. Hoje já está muito equilibrada, minha saúde está equilibrada, meus familiares, está tudo caminhando direitinho, casamento, sabe? Né? Muita gente com problema no casamento pós-pandemia, impressionante. O número de casais que se desconectou foi imenso, imenso, né? Verdade. Dentro do Despertando, a gente vê na dinâmica das posições perceptuais, nossa, que para mim é essencial para você resolver conflitos, para você expandir a sua percepção sobre um conflito, para você conseguir navegar no mapa da outra pessoa, perceber como o outro pensa, por que aquilo faz sentido para o outro. Às vezes não faz sentido para a gente determinado posicionamento,
Mas quando eu me coloco no lugar do outro, pensando no que ele viveu, no que ele acredita, nos medos, em tudo que ele traz do sistema dele, é muito mais fácil expandir essa compreensão, né? Então, esse para mim é um momento, nossa, altíssimo, assim, do despertando, que me despertou e hoje, graças a Deus, a gente está aí praticando, ensinando isso, né, para outras pessoas. Vou fazer uma pergunta de ouro aqui, hein? Não, pode falar, pode falar. E tem também o pressuposto, né, da PNL que fala que todo comportamento ele tem uma intenção positiva. Então, assim, tudo que acontece, eu vou olhar mesmo para o lado positivo. Por que a pessoa fez isso? Tem um lado positivo. Se você parar para pensar, analisar, e não julgar logo de cara, você vai perceber que tem uma intenção positiva. Vou dar um exemplo hoje, né? A minha pia deu defeito aqui, aí meu marido foi comprar uma peça. Aí quando meu sogro chegou para consertar, mas por que o Léo comprou essa peça, que não sei o quê, essa peça... Aí eu fui atrás, voltei lá. Aí cheguei lá, a vendedora falou, não existe mais, essa peça que você usava era muito antiga. Então ele não me explicou isso, né, meu marido. Só que a intenção positiva dele, com certeza, é consertar, só que ele não explicou esse ponto. Então aí, né, gerou essa confusão aqui. Mas a intenção positiva era essa, não existia mais a peça antiga. Então ele comprou uma peça nova que a gente bateu cabeça ali para consertar. Então, se não julgar, se analisar a primeira situação, entender o lado positivo daquela situação. É isso mesmo, pressuposto. Todo comportamento tem uma intenção positiva para quem faz. E é curioso, porque, assim, às vezes, a intenção positiva não é óbvia. Por exemplo, um exemplo que eu acho muito interessante é o funcionário negligente. Nossa, qual é a intenção positiva de uma pessoa que está sendo negligente? Aí tem uma diferenciação que é importante entender. Tem uma intenção positiva para quem faz. Não é sempre para o sistema. Então, por exemplo, às vezes um negligente, ele já deu várias ideias e ninguém acatou. E a intenção positiva dele é não se envolver mais. Às vezes, a intenção positiva dele é não assumir alguma responsabilidade que ele pode não dar conta, ou que ele não está querendo fazer. A intenção positiva para ele. Quando eu entendo a intenção positiva, eu consigo conversar em outros termos. Um filho que finge ter dor de barriga para não ir para a escola. A intenção positiva dele é o quê? Não quer dizer que a atitude é positiva, só para ficar claro. Mas a intenção positiva dele é o quê? É ficar perto da mãe, jogar videogame, não ter que estudar. E aí eu posso ir atrás disso. Você sabe que eu já tive alunos que, por exemplo, pararam de fumar, fumava durante anos, a vida toda, e conseguiram parar de fumar porque descobriram qual era a intenção positiva do cigarro. Um deles foi muito interessante. Ele começou a fumar muito cedo, com 14 anos, e ele fumava junto com o pai. E quem comprava o cigarro para os dois era a mãe. E eles fumavam juntos. O pai dessa pessoa faleceu quando ele tinha 19 anos, e era o herói dele. E ele começou a fumar muito. Eu já o conheci depois dos 60. E era assim, ele assistia a aula e ele parava para fumar, porque ele não aguentava ficar sem fumar. E num exercício, né, desses que a gente faz dentro do Despertando, ele percebeu que a gente foi conduzindo isso, né, para ele perceber qual era a intenção positiva daquele cigarro, porque ele queria parar. E ele não conseguia, mas ele queria. E ele entendeu que o cigarro era como se fosse um vínculo de memória com o pai, que havia morrido. E era o que conectava ele e o pai, as horas de conversa, fumando à noite. E aí ele criou uma relação afetiva com o cigarro. Olha que loucura. Quando ele percebeu a intenção positiva do cigarro, ele falou, nossa. Aí vem a pergunta, o que você pode fazer no lugar disso que mantenha a intenção positiva? A chave da mudança é manter a intenção positiva. E ele falou, eu posso me conectar com meu pai de outras formas, eu posso dizer para ele mentalmente que eu vou viver de forma saudável, a vida que ele não teve chance de viver. E eu posso rezar, eu posso pensar nele, eu posso escrever uma carta para ele, firmando a nossa relação.
E já era um senhor sério, todo politizado, incrível, né? Como afetividade paterna muito forte. E ele parou de fumar, ele parou de ter vontade de fumar. Não foi forçado o esforço, ele parou de ter vontade de fumar, porque ele conseguiu honrar a intenção positiva daquele comportamento e seguir sem ele. Então, o jogo eu descubro a intenção positiva, eu mantenho a intenção positiva, mas com um comportamento que seja melhor. Um filho que finge estar doente para ter a atenção da mãe. Quando a mãe percebe, uma mãe que está consciente, percebe essa intenção positiva, ela pode dar atenção para esse filho sem ele precisar adoecer. Às vezes a criança adoece de verdade. Febre, baixa imunidade, tudo para chamar a atenção, né? E eu posso dar atenção para o meu filho e ele não vai precisar fingir ou se sentir mal para ter a minha atenção. Se eu reconheço a intenção positiva, eu consigo fazer isso. Um pai que grita o tempo todo com os filhos, ele quer ser respeitado, ele quer que os filhos sigam a orientação que ele dá. Então, se eu sei a intenção positiva, eu posso conversar com esse pai e até perguntar para ele de que outra forma você pode conseguir o respeito dos seus filhos que não seja ofendendo, brigando, batendo, gritando. E a gente, nossa, eu já atendi muitas pessoas assim. É incrível como muda toda a relação familiar. Esse é o tipo de conhecimento que o Despertando Potencialidade vai trazer, que muda a sua relação com todas as pessoas, praticamente, né? Com você mesmo. Sim. E com o mundo, e que é lindo, né? E aí eu vou trazer a pergunta de prova agora, hein? Tá. Fala pra mim assim, Fabi, o que parecia impossível antes do Despertando Potencialidades e que agora você consegue fazer e isso já se incorporou? Que comportamento para você era dificílimo e que hoje é tranquilo de fazer? Eu acho que eu consigo ser eu mesmo, sabe? Antes eu parecia que eu usava uma máscara, assim, para poder agradar. Então, hoje eu sou eu mesmo com minha mãe, com a minha sogra, com meu filho, com meu marido, com as pessoas à minha volta. Antes eu ficava ali com medo, eu tinha medo de falar, tinha medo de conversar, de aproximar das pessoas, sabe? Eu ficava muito quieta, assim, com medo de falar alguma coisa e não sei o que a pessoa está querendo ouvir, então eu queria sempre agradar. Hoje não, eu consigo ser eu mesmo, sabe? Ser livre. Uau. Era isso que eu queria ser livre, e hoje eu estou me sentindo livre. Que lindo, que lindo. É a autenticidade, né? O direito de ser a única pessoa que eu posso ser no mundo, que sou eu mesma, né? É engraçado que passa o tempo e a gente olha para trás e diz, como que eu não sabia disso? Como que eu não sabia? Eu fiz comigo, que eu passei anos da minha vida, né, preocupada com o que as pessoas vão pensar, vão achar, vão falar, com medo de desagradar, escrava desse pensamento, e porque eu não me dei o direito de ser quem eu sou e assumir o que eu acredito, o que eu gosto, o que eu não gosto. Parece irreal depois de um tempo, né? Mas eu vim desse lugar também. Eu tinha extrema dificuldade de me comunicar. Olha que coisa! Eu tinha extrema dificuldade de me posicionar. Nem me reconheço, não sei nem quem era essa Eliane aí do passado. É estranho, porque eu falando aqui ainda com você, eu fico assim imaginando, gente, eu queria saber o que a pessoa gostava para poder fazer para aquela pessoa, sabe? E aí eu queria, assim, sempre estar agradando, sendo que eu também precisava. Eu passei a me agradar também mais e olhar para mim. Aí quando eu estou, às vezes, numa situação desafiadora, eu falo assim, como que eu falaria com uma amiga? Eu falo para mim agora, sabe? Porque eu conseguia, às vezes, dar um apoio para outra pessoa, mas para mim mesma que precisava, eu não conseguia. Eu queria sempre ficar agradando de qualquer forma. Hoje em dia, não. Eu já me posiciono, eu vou em eventos, já me aproximo das pessoas, não tenho medo nem vergonha de ficar falando. Se precisar ir lá em cima, eu vou. Então, assim, a liberdade que eu falei para você que eu queria, hoje eu sinto que eu tenho. E sabe aquela águia que você falou? A sua metáfora da águia, ela não sai da minha cabeça. Outro dia, até numa meditação,
Aí, eu estava até falando na meditação, né? Imagina que a sua vida é como se fosse uma montanha íngreme. Você vai subindo aquela montanha íngreme, que é a sua vida mesmo, né? O passado vai subindo, aquela montanha vai subindo, e chega lá no alto, você consegue voar. E você olha a sua vida lá de cima, você consegue ver sua vida. E é assim que eu tô fazendo com a minha, sabe? Eu tô subindo essa montanha íngreme, porque na vida, Deus fala, né? Jesus já falou, tereis aflições. A gente tem aflições o tempo todo. Só que é importante a gente saber mudar esse pensamento. Porque pensamento gera uma emoção que gera um comportamento. E aí esse comportamento pode ser agressivo para você. Então eu aprendi a subir a montanha íngreme, com um pensamento mais positivo, sabendo que ele vem também, o pensamento negativo, mas eu vou mudando ali, para ele não virar uma emoção negativa, para ele não virar um comportamento negativo também. Fantástico. Tem duas coisas legais que você falou aí dentro, que eu acho que vale a pena a gente explorar. Quem tiver perguntas, faça logo, porque a gente já vai terminar daqui a pouco, hein? Mas hoje, às 19 horas, tem outra live, sabia? Com a Jânia Carla, uma pessoa que ensina meditação, linda, 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 uma terapeuta linda também. Então, se você chegou agora, volta às 19, que a gente vai ter outra live. Mas quero trazer duas coisas que você falou. Uma, eu consigo me posicionar. O que eu vejo em muitos alunos e nos atendimentos individuais, Fabi, é que muitas pessoas têm medo de se posicionarem e serem grosseiras na hora de se posicionar. Ai, mas, sei lá, quero me posicionar melhor com a minha mãe, digamos, que é uma pessoa a quem eu devo respeito. E eu fico preocupada dela ficar chateada, dela achar que eu estou desrespeitando, e por isso a pessoa para de se posicionar. Uma das coisas que a gente ensina dentro do Despertando, especialmente no módulo de comunicação, que é o módulo extra, é você usar suavizadores. Se posicionar não é igual a ser grosseiro, não é igual a ser rude, não é igual a ser intransigente, inconveniente, não. Você pode se posicionar com muita educação, com muita suavidade, com muita tranquilidade, honrando os seus valores. Porque algumas pessoas acham que se eu me posicionar, eu estou desrespeitando. E não é verdade. Você não precisa desrespeitar para você dizer que você discorda. Você pode ter métodos de comunicar aquilo, estratégias de comunicação que você vai se posicionar sem ser grosseiro e sem agredir o outro de forma nenhuma. Uma estratégia básica, vou só dar aqui uma deixazinha. Né? Digamos que a Fabiana falou alguma coisa que eu não concordo. Eu posso dizer para ela assim, nossa, Fabi, eu entendo o seu ponto de vista, interessante. Preste atenção, não estou dizendo que eu concordo, eu falei interessante. É muito diferente do meu, nossa, que curioso. Sabe o que eu penso sobre isso? E aí eu digo o que eu penso. E a gente está só conversando, eu não estou julgando o que ela disse e não estou colocando que a minha posição é a certa, absoluta. Uma outra forma de um suavizador é eu dizer assim, nossa, é interessante. E também, né, talvez isso seja... E aí eu digo o que eu penso. Uma outra possibilidade é que isso possa significar tal coisa. Né? Digamos que alguém chega para mim e conta que o marido chegou em casa e falou uma grosseria. Né? Uma coisa que acontece dia a dia. E aí essa pessoa diz, ele não me ama mais, porque senão ele não falaria assim comigo, ele tem outra. Aquelas coisas assim, né? É uma possibilidade que ele não lhe ama, é uma possibilidade que ele tenha outra. Existe também a possibilidade dele ter tido algum aborrecimento lá fora e de repente ele está descontando em você. Existe também a possibilidade de ter uma conversa que ficou mal resolvida ontem. E isso deixou ele reativo, e por isso ele falou aquilo. Você acha mesmo que é isso que ele pensa? Muitas vezes a pessoa diz, não, até acho que não é o que ele pensa, mas ele falou. E existe a possibilidade de você estar querendo considerar isso, mesmo sabendo que não é. E aí você desmonta a briga, né? Desconstrói a briga. Então, os suavizadores, eles existem para que você consiga respeitosamente se posicionar, discordar, dar outra opinião, sem dizer, mentira, não é assim, você está errado. Gente, a coisa que a gente menos gosta de ouvir no mundo é que a gente está errado.
E quem é que está certo? A gente não sabe quem está certo, quem está errado. Sob o meu ponto de vista, eu acho que eu estou certa no que eu me posiciono, mas eu preciso entender que no seu ponto de vista, é você que está certo. A gente tem uma aluna, Flávia, que ela sempre fala, é até inacreditável, porque ela é super tranquila com a gente, assim. Ela fala, gente, eu brigava até por política, eu ficava sem falar, eu brigava com as pessoas, até por posicionamento político. Minha família inteira tinha medo de falar as coisas para mim. Não consigo nem ver. E ela fala, nossa, quando eu vim para o Despertando Potencialidade, mudou a minha relação com o mundo. Porque eu pude entender que a outra pessoa tem o direito de ter um mapa, um modelo de mundo que é dela e que não é o meu. E eu acho que isso, nossa, é libertador, né? Em todos os sentidos, é libertador. Você conseguir olhar com amor, ter menos conflito. Faz sentido, gente, para quem está assistindo aí? Fala aí, vocês estão muito calados, eu não sei se está falando só eu e a Fabi aqui, eu tô louca aqui falando sozinha, né? Faz sentido para vocês? É algo que interessa, né, para vocês? Então, essa era uma coisa, se posicionar. E depois você falou o medo. O medo de se posicionar, muitas vezes, tem uma relação muito estreita com o medo do julgamento. No fundo, eu chego numa recepção e eu tenho uma autoimagem distorcida de mim. Aí eu acho que a minha roupa não está adequada, a minha maquiagem não está adequada, eu não devia estar aqui, eu não sei falar com essas pessoas. Aí se eu falar e alguém achar que eu sou boba, que não tem nada a ver com o que eu estou falando, que eu estou sem noção, então é melhor ficar calado. Olha aí o peso de julgamento. E aí, digamos que nessa recepção tem alguém que é super livre, que ri alto, que fala um monte de besteira, que faz piada dos outros. E essa pessoa nem está preocupada, e está todo mundo rindo com ela. E aí uma coisa que me libertou muito nisso, e que a gente aplica hoje dentro do Despertando, é você ter a compreensão de que você não é o centro do mundo. Não está todo mundo olhando para você, relaxa. Está cada um envolvido no seu próprio mundo. Ah, eu tenho medo de ir naquele lugar porque vão ficar me olhando. Ei, você não é tão importante assim que o mundo todo pare só para ficar reparando em cada detalhe de você. As pessoas estão vivendo, cada um está vivendo a sua própria viagem, sua própria peça de teatro. Né? E você está vivendo a sua peça de teatro. Então, a primeira coisa é esvaziar isso, né? As pessoas muito tímidas, normalmente são muito tímidas, porque elas acham que todos os olhares estão, os holofotes estão todos nelas. E não estão. Se botar um sapato de cada cor, experimenta botar um sapato de cada cor e sai na rua. A maior parte absoluta das pessoas, 98%, nem vai perceber que você estava com um sapato de cada cor. Talvez 2% perceba. E aí, talvez 0,5% fale alguma coisa sobre isso, mas a maioria nem vai ver, porque está cada um preocupado com o próprio sapato. A gente passa a vida toda escrava de um monte de coisa, né? Colocando um peso totalmente desnecessário. Gravar vídeo é uma coisa dessas, né? Quantas vezes a gente se sente travado? Ai, porque o meu cabelo, porque eu não cortei, porque bem aqui tá arrepiado esse cantinho, bem daqui tá arrepiado, e agora o que eu faço com esse cantinho? Ninguém tava vendo o tal do cantinho, só você tá botando zoom. Nós colocamos zooms em nós mesmos. Quer ver um teste rápido? Pega uma foto sua no meio de 10 pessoas. Para quem você olha? Para mim, Né? A pessoa tira uma foto com 10 pessoas, aí de repente ela estava olhando para cima e não ficou boa. Por que não ficou boa? Porque eu estou olhando para cima. Cada um olha para ele mesmo. Não olha para o outro. É verdade. E é assim a vida, né? Você mede, você mensura se a foto está boa ou não, dependendo de como você se vê na foto. Se a sua amiga ficou lindíssima naquela foto, você nem olhou. Você olhou para você que estava de olho torto. Aí você quer tirar outra foto, porque não ficou boa. E não ficou boa porque você não estava bem. Na vida é isso também. A gente precisa relaxar um pouco, colocar mais leveza. Se você quer transformar seus sonhos em objetivos realizáveis, você precisa encarar a vida com mais ousadia, com mais coragem, com mais liberdade e, na minha percepção, com o direito de errar. De vez em quando você vai dar um fora. Gostaria de lhe informar que de vez em quando você vai fazer uma besteirona, que de vez em quando você vai errar feio, depois você vai ficar com uma raiva de você.
E eu também quero dizer que isso vai passar. E que se você aprender com esse erro, você consegue seguir cada vez melhor, cada vez melhor. E a vida vai seguir. Porque o mundo não vai dar pause no seu erro. Ninguém dá pause no erro, a vida segue, né? E se der para consertar, você conserta. Se não der para consertar, você aceita. E faz tudo para não errar. Aprende, né? E aprende com isso. Eu erro, às vezes eu aprendo, né? É isso mesmo. Meu marido tá falando aqui, ó, que ele brigava por política e economia. Realmente, ele fazia um show no Facebook. Hoje ele já não faz esse show mais, não. Brigava, né? Tem gente que briga por grupo de WhatsApp, briga no Facebook, briga no Instagram, né? Que capacidade de brigar, tanta coisa boa para fazer. E as pessoas estão se aborrecendo, gerando toxina, gerando mal-estar, ficando rotulado por outras pessoas. Porque quem é ofendido do outro lado rotula como se você só fosse aquela opinião. E você não é só uma opinião, você é muito, muito, muito mais que isso. Né? E tudo bem discordar. Quando eu estou dando um treinamento, assim, especialmente em empresas, eu falo muito isso. Eu quero dizer para vocês que nós temos espaço para discordâncias. Então, tudo bem se vocês discordarem de mim. E aí eu já deixo isso estabelecido. Você tem o direito de discordar, leve só o que faz sentido para você. Aí isso já imprime uma leveza naquele momento ali também, né? Fabi, está acabando o nosso tempo, que já foi até muito mais do que a gente esperava. Que lindo ter você na minha vida, é um presente, Obrigada. Presente. Olha, obrigada, Fabiana, você está ouvindo aí, hein? Cuida dela. Ela é um presente. Você está ouvindo, eu vou logo dizer. É lindo conviver com você, o quanto você se superou, ver você transformando de fato os seus objetivos em projetos completamente realizáveis, que já são realidade na sua vida, né? E pelo que eu tenho visto nas suas postagens, olha, quem não segue a Fabi, já segue logo aí Constela Sim. Vocês vão ver que ela está fazendo muitas coisas novas. Eu já vi ela no teatro, já vi ela remando, já vi fazendo batizado dentro da água, já vi fazendo um monte de coisa. Estou realmente vivendo, experimentando a vida, criando novas conexões, tanto sinápticas quanto pessoais mesmo, pessoal, né? Está sendo muito bom. Estou realmente vivendo a vida, né? Aos 40 anos, aí estou me descobrindo de verdade, né? Verdade. Se você tem curiosidade sobre constelação, se você quer entender melhor, entra aí no Instagram da Fabi, entra em contato com ela, também é uma super consteladora. E, mais do que tudo, um ser humano que enxerga o outro ser humano do jeito que ele é. Sem julgar, sem pressuposições, sem, enfim, ficar rotulando as pessoas, o que é maravilhoso, né? E nos deixa muito à vontade e livres dentro desse olhar. Fabi, é lindo ter você hoje no time, né? Como guardiã. Fabi faz parte da equipe do Despertando Potencialidades. Ou seja, obrigada. Todos vocês conhecerão Fabiana de qualquer forma, porque ela vai estar lá. E quem ainda não se inscreveu no mapa da realização pessoal e profissional, nem sei o que eu falo para vocês. Se eu fosse vocês, eu me inscreveria agora. Então já está no ar, não vai ficar por muito tempo. E depois que acabar, acabou, não vai mais aparecer. A inscrição está gratuita, totalmente online, gratuita. É só se inscrever, entrar no grupo do WhatsApp para saber das novidades e assistir conteúdos novos, conteúdos que não foram publicados e que estão completamente disponíveis para você. Só não cresce quem não quer, né? Fabi, uma última mensagem aí que você deixa para as pessoas que estão assistindo a gente. O que você diria sobre essa possibilidade de realmente transformar seus sonhos em objetivos realizados? Assim, se dê uma oportunidade, né? Dê um voto de confiança em você, é possível. Não precisa ser torturante levar uma vida sem propósito. A Eliane está aí, ela ajuda a gente, ela mostra o passo a passo. Tem como, tem jeito, sabe? Eu achava que não tinha jeito mais e achava até que não era para mim. Hoje eu estou aqui, graças a Deus. E a Eliane aí que acreditou em mim. E é tudo assim, sabe? Os guardiões, que são maravilhosos também. Essa rede mesmo de apoio que a gente tem dentro do Despertando.
Ninguém larga a mão de ninguém. O lema é esse, né? É isso mesmo. Para quem você indica, Fabi, Despertando Potencialidades? É um programa para quem? Para quem, assim, digamos que alguém aqui esteja assistindo a gente, essa pessoa não sabe nem do que a gente está falando. Para que tipo de pessoa você indica um programa como esse? Olha, esse programa é para todo público, sabe? Para adolescente que quer se encontrar, para mães, recém-mães que quer ter uma comunicação melhor com seu filho, para esposa, para senhoras, para senhores. Acho que é para um público geral, assim, para quem está querendo se encontrar na carreira, para quem está se sentindo ali sem esperança. Eu acho que é para todo esse público aí. A gente tem falado muito, assim, sobre as pessoas que lutam muito, se esforçam muito para realizar alguma coisa e percebem que não estão conseguindo sair do lugar. Eu vejo muitas pessoas nessa situação de, caramba, a vida é um peso, a vida é uma luta, é um leão e a pessoa não consegue, de fato, realizar. Né? E na minha percepção, o Despertando Potencialidade vem muito bem para esse tipo de questão, né? Para trazer controle emocional, para trazer um planejamento estruturado, para ensinar você a encontrar os recursos dentro de você e desenvolver essa ação focada. Porque aqui ninguém larga a mão de ninguém, até você conseguir. Não pode parar antes, só é quando conseguir, né? E quando conseguir, a gente continua, porque a gente não para mais também, né? Graças a Deus. E uma coisa importante também, porque às vezes a gente fica buscando fora, né? E a chave não está fora. Ninguém vai abrir essa porta para você. Ela está dentro. Enquanto você não mudar o pensamento, vai continuar aquela emoção, aquele comportamento ruim. Então, você tem que mudar o pensamento. Né? E o Despertando, ele ajuda a gente a mudar aquele pensamento. Que aí muda a emoção, que muda o comportamento. Né? Eu acho importante isso, porque tem aquele pensamento que fica ali 24 horas te martelando, se você não mudar, ele vai ficar martelando. E no Despertando a gente aprende a mudar esse pensamento. E, consequentemente, a cadeia, né? Muda sentimentos, emoções, enfim, controle emocional e uma série de coisas. Um beijo no seu coração, Fabi. Gente, para todo mundo, um abraço, se é para a vida melhorar, que seja logo. Seja logo. Que você não fazer o melhor pela sua própria vida. Quando você melhora, o mundo melhora. O meu mundo melhora, o mundo da Fabi, o mundo do planeta melhora. A gente acredita muito nisso. Fabi, um beijo grande. Eu encontro você beijo. Quarta-feira. Beijo, meu tá amor. Bom. Beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus.